E aí, pessoas, salve quebrada, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o futebol, sobre quem inventou o futebol. E se você pensa que é uma invenção de ingleses, esquece, te enganaram a vida toda, tá certo? O futebol tem uma tradição de mais de 4.000 anos e não começou na Inglaterra não, viu? Essa história toda eu te conto em 8 segundos. Logo após a vinheta a gente já começa a nossa história. Grande abraço e aguenta aí! E aí, pessoas, beleza quebrada? Como é que vocês estão? Tá todo mundo de boa, beleza? Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das paixões nacionais, que é o futebol. E diz a lenda que o futebol começou muito antes dos ingleses inventarem as regras. O futebol começou mais ou menos em 2197, ou seja, o futebol começou há 4.000 anos atrás, muito mais de 4.000 anos atrás, e poderia ser considerado até uma arte marcial, porque os chineses, que foram quem inventou o futebol, usavam o crânio das pessoas, dos inimigos, para jogar futebol. Naquela época já existia a regra de não se colocar a mão na bola, ou seja, na cabeça lá dos inimigos deles, por motivos óbvios, eu acho, né? Porque você vai lá chutando, batendo tal, vai ficar todo detonado aquele crânio, tá certo? E o objetivo, já naquela época, era colocar a cabeça do inimigo entre duas traves improvisadas, tá certo? 2 séculos depois de Cristo, já no ano 2 depois de Cristo, surgiu no Japão o Kumari. O Kumari também tem a mesma base do futebol, só que jogado em um campo redondo, certo? Onde o objetivo é manter a bola no ar o maior tempo possível. Aqui no Brasil, o esporte chegou no fim do século XIX, no ano de 1894, através de Charles Miller, um descendente inglês que tinha ido estudar na Inglaterra junto com o irmão John, por determinação dos pais. Eles nasceram aqui em São Paulo, tá certo? E diz a lenda que ele era bom de bola pra caramba, né? Ele tinha muita intimidade com ela. Aliás, ele era muito requisitado pelas universidades inglesas para jogar nos seus times. Mas, após o falecimento do pai e do irmão, isso dentro de um espaço de 6 anos, ele teve que voltar para o Brasil, né? E ele trouxe na mala 2 bolas de capotão, um par de chuteira e uma bomba de ar, além de 2 camisetas de 2 times nas universidades por onde ele passou. Em 1863, na Inglaterra, criaram a primeira associação de clubes. A partir daí, o futebol passou a ter regras universais organizadas e chamava-se Football Association, certo? Era uma associação de futebol. E o nome escolhido para o esporte foi futebol, em português, bola no pé. Somente 9 anos depois, de acordo com estudos da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, houve o primeiro jogo internacional do mundo, no dia 30 de novembro de 1872, entre Inglaterra e Escócia, em Glasgow. O jogo terminou 0-0, ou seja, foi um jogo medíocre. No ano seguinte, em 1895, aconteceu a primeira partida de futebol entre 2 empresas de origem inglesas que contavam com atletas nascidos no continente europeu. Os times eram a Companhia de Gás de São Paulo e a Companhia Ferroviária de São Paulo, a São Paulo Rail Company. E o resultado foi 4-2 para os ferroviários, time que Charles Miller defendia. 2 anos depois, o esporte já era popular. Entre 1894 e 1920, a cidade de São Paulo ganhou um campo dentro das regras inglesas. E ele era o único lugar oficial para a prática do esporte até 1917, quando esse espaço foi demolido. A prática do esporte foi redefinida, né? E aí surgiram no país vários times de várzea, né? Diz a lenda que a Associação Atlética Ponte Preta foi o primeiro time, mas um pouco antes da equipe campineira foi fundado o Esporte Clube Rio Grande,
lá no Rio Grande do Sul. Mas ainda assim tiveram outros que vieram antes ainda. Mas esses clubes aí abandonaram o futebol por diversos motivos. Na época o futebol não era lá uma coisa assim muito divulgada, apesar de já estar tendo uma grande participação na paixão nacional, até porque é um esporte democrático, né? Se bem que naquela época a bola era caro, tinha muito espaço para se jogar futebol, porém a várzea era uma coisa assim discriminada, era jogada lá nas margens do Tietê, nas margens do Tamanduateí, enfim, era jogado nesses lugares aí que eram todos descampados, né? Então tinha lá um espaçozinho legalzinho, o pessoal se juntava a galera e ia jogar futebol. Tanto é que em comemoração ao dia do futebol foi estipulado o dia 19 de julho, que é comemorado o dia do futebol em homenagem ao Clube Rio Grande do Sul, ao clube lá do Rio Grande do Sul, que supostamente é o primeiro time de futebol. Em 1920, o futebol tinha como cenário as várzeas do Rio Tietê, como eu te disse, né? Tanto que o cricket, a cavalgada e outros esportes da época eram tão populares quanto o futebol estava se tornando naquele momento, tá certo? E aí, esses times começaram a fazer a integração entre bairros. Ou seja, fulano que morasse lá na Penha, jogava com o cara que jogava no Tatuapé, com os times lá do Tatuapé, e assim foi surgindo o futebol, tá certo? Naquela época, o futebol ainda era um esporte muito elitizado, ou seja, pouquíssimas pessoas de classe baixa podiam praticar o esporte, até porque era um esporte considerado esporte de elite. Tanto é que o primeiro clube, gente, e aí eu não estou sendo bairrista, apesar de ser corintiano, o primeiro clube realmente democrático foi o Esporte Clube Corinthians, que dentro do Corinthians aceitava-se todos os tipos de jogadores, aceitavam negros, aceitavam-se imigrantes, aceitavam-se nordestinos, e assim o futebol foi se popularizando cada vez mais nos bairros, tá bom? Então, a partir daí, o futebol começou a se tornar um esporte assim menos de elite, apesar de tudo, apesar de que hoje ainda o futebol, por mais que seja praticado na periferia, por mais que seja praticado entre as classes mais baixas, ainda é um esporte para quem consegue se profissionalizar, é um esporte que rende muita grana. Por isso que as emissoras de TV e de rádio ficam brigando até hoje para quem vai manter os direitos sobre o futebol, porque toda vez que tem um jogo em alguma emissora de TV e de rádio assim, a audiência é garantida, tá certo? E se for o seu time de coração, nossa, melhor ainda, tá certo? A partir daí, da integração com os bairros, né, a várzea foi ganhando mais força ainda, tanto é que muitos jogadores que conhecemos hoje surgiram da várzea, tá bom? Então, gente, é assim, é uma história bem rapidinha, a gente está contando só um pouquinho da história do futebol de várzea, como surgiu, e o futebol como que é hoje, né? Então, desde lá da época dos chineses, que a China inventa tudo, né? A China inventou macarrão, a China inventou a pizza, né? A pizza foi aperfeiçoada pelos italianos, a pizza e o macarrão foram aperfeiçoados pelos italianos, assim como o futebol, que é uma invenção chinesa também, foi aperfeiçoado pelos ingleses, né? Mas se tornou popular, muito popular, graças ao talento, à garra que tem os nossos jogadores, né? O futebol brasileiro é considerado, não adianta falar que europeu é bom, e realmente são, mas o Brasil ainda continua sendo o melhor país do mundo para futebol, tá certo? Aqui é um celeiro de grandes craques que jogam na Europa e defendem aqueles times lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá aquele joinha, se puder se inscreve no canal, e se puder comenta também, até porque isso vai incentivando a gente a melhorar cada vez mais o nosso produto, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!